hoje, imagina, quem a gente tem aqui? A referência. A referência quando o assunto é acidente de trabalho. E a gente vem aqui já há longas semanas falando sobre a série Bancários em Risco. Então eu nem vou dizer o nome, porque todos nós já conhecemos. Estamos aqui com a presença do querido nosso doutor... Rafael Fernandes. Rafael Fernandes, doutor Rafael Fernandes, o salvador dos bancários quando o assunto é risco para você bancário. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Que bom tê-lo aqui nessa tarde de quinta-feira. Muito obrigado, doutora Flávia. O prazer é todo meu. Obrigado pelas palavras, meus cumprimentos, a equipe também, toda a produção. Muito obrigado. Que bom, que bom. E a gente aqui, né, sempre trazendo temas muito relevantes para que os bancários que sofrem muito e não sabem dos seus direitos, de forma tão clara dentro do programa do Dr. V, esse podcast, com a sua valiosa presença, trazendo aí informações e ver o que está acontecendo de errado e o que é possível fazer para que ele tenha uma melhor qualidade de vida e um melhor ambiente de trabalho, né? Perfeito, isso mesmo. Hoje eu vou trazer o tema aqui da série Bancários de Risco, como você muito bem colocou, é sobre a falha fatal, a omissão na emissão da CAT, da Comunicação de Acidente de Trabalho, e suas consequências. Quando fala de omissão de CAT, na verdade, sofre um acidente de trabalho, o banco dificulta ou o banco nem emite? Nem emite. Então ele se acidentou e fazem vista grossa. Justamente. Meu Deus do céu. Então é um ponto que eu acho que é muito importante para os bancários, para os trabalhadores terem essa noção, entendeu? Quais são as consequências disso na vida de quem sofreu acidente de trabalho. E a informação é valiosa para eles, porque a maioria não conhece seus direitos. Que isso aqui fique muito claro, e tem uns pormenores que são mais complexos, eu entendo também, e saber o que fazer nesse momento, né? Quando a gente fala em acidente de trabalho, a gente pode pegar duas vertentes, né? A vertente daquele acidente típico, que ele se acidenta na hora, ele caiu, se acidentou, não tem discussão. É claro o acidente que aconteceu, ele é súbito. E tem aquele acidente que é a equiparação da doença ocupacional. Que ele vai acontecendo de forma silenciosa, isso, né? Aí, e ele vai aumentando gradativamente. Exatamente. Nenhum dos dois casos é emitido. A CAT ela é emitida nesses acidentes súbitos ou nem neles são? Nos súbitos eu já vi alguns. Tá. Entendeu? Mas em relação à doença ocupacional, foram raros que eu vi. Raros em relação a banco. Entendeu? É porque não é visível, né? Não é visível e o empregador, quando ele informa na CAT que aquele acidente aconteceu, que desenvolveu aquela doença, que o acidente foi naquele ambiente de trabalho, que tem algo que causou aquele acidente, ele já dá ao INSS praticamente a concessão do benefício por acidente de trabalho. Então a gente vai discutir aqui hoje qual a diferença do benefício comum e qual a diferença do benefício por acidente de trabalho. Quais são as repercussões disso na vida do trabalhador que sofre o acidente? Sim. Em primeiro lugar, a gente gostaria que nunca isso acontecesse. Né? Porque, é o que gostaríamos, né? Para existir o acidente de trabalho, uma doença ocupacional equiparada ao acidente, é porque há uma falha na prevenção. Então tem algo errado. Quando você tem uma dor de cabeça constante, tem algo errado acontecendo. Entendeu? É um sinal. E a emissão da CAT é uma forma de controle do INSS, do sistema do governo, do Ministério lá da Previdência, para que consiga controlar, entender essas questões de epidemia, entendeu? De doenças. E tudo isso tem outros fatores por trás, também em relação a aumento de alíquota, em relação aos bancos, aumentando os riscos de acidente. A contribuição é maior por parte dos bancos também. Por que motivo realmente eles são totalmente omissos em relação à emissão dessa CAT? Tem lá o colaborador que tem dores, né? A gente falou de Lero uma vez, a gente falou de Dort, a gente falou de várias situações, né? Cadeiras que são mal colocadas, né? Funcionários que estão trabalhando muitas vezes com munhequeira e a gente vê que ele não está bem. Já doente. Por que essa omissão? Por que essa
esse tapa-olho na visão, né, de quem tem que cuidar do colaborador. Que absurdo, né? Porque, na verdade, se você parar para pensar, o bancário já tem a própria profissão, já existe uma predisposição, quase que uma presunção de que aquela lesão ocorreu naquele trabalho. Sim. Em razão das metas, em razão do ambiente da ergonomia, em razão postural, em razão da falta de treinamento. Então, são múltiplos fatores que realmente a gente consegue enxergar que aquilo ali vai acontecer, é uma questão de tempo. Eu visitei uma agência essa semana para fazer uma reintegração no funcionário de um grande banco. Eu imaginei que fosse assistir a um ambiente de trabalho melhor em termos de ergonomia. E não vi. Eu vi péssimo. Ou seja, continua tudo igual. Igual. Né? E fora que a instrução do empregado, aquele empregado, a instrução de como se sentar a cadeira, posicionar a coluna, os braços, também o mobiliário não ajuda, do que eu vi, não tem essa noção. Ou seja, o fato de eu estar com meus braços suspensos aqui, apoiados aqui, isso tudo pode acarretar algum tipo de lesão se eu ficar constantemente fazendo isso. Claro. Ainda mais se tiver um teclado em cima. Todos os dias repetitivamente. Aqui, justamente. Então, a minha postura está errada. Para quem vai realmente trabalhar com uma certa digitação. Entendeu? Então, essa questão do treinamento é importante, a questão do mobiliário adequado é muito importante. O respeito aos limites daquele trabalhador também é algo muito importante para que não venha desenvolver esse tipo de lesões, que são características dos bancários. Telemarketing também. Tá? Exatamente. Telemarketing também, né? Também. Porque é até o tema que eu ia falar sobre questão de bater metas, né? Porque a pressão tem que bater meta. Sim. Quanto foi? Vendeu, não vendeu? Quantas contas você abriu? Você fez o produto tal? Isso é um estresse psicológico o tempo inteiro, seja para bancários, para pessoas que são realmente da área de marketing, que vivem lá com né, e telefone, e também com questão de cadeira, ergonometria também complexa. E, meu Deus, então, assim, os afastamentos, eles são muito grandes, mas tem outro lado que, na verdade, não querem afastar, ou até o próprio bancário tem medo de ser afastado. Esse é um outro ponto muito sério também. Que fica, não adianta ficar escondido no quarto escuro sem saber onde é que é a porta de saída. Entendeu? Ou então jogar e dar um 360 nele e não sabe onde é que é a porta. Tá no escuro. Abriu os olhos, não sabe pra onde ir. Essa é uma situação importante. Hoje mesmo eu falei com a bancária sobre isso. Parece que tem alguém que já tem as doenças, né? E não mostra, não procura fazer exames, nada disso. Amanhã, quando sofreu uma demissão, sem um histórico, fica muito mais complexo você conseguir reintegrá-lo. Até mesmo que a pessoa que desenvolve alguns tipos de lesões, seja de ordem física, relacionada à LR-DORT, ou lesão à saúde mental, se ela for crônica, se ela ficar crônica, é para o resto da vida. Não há cura. Pode ter melhoras com flutuantes. Entendeu? Vai e volta, mas não tem cura. Então é importante que o bancário tenha essa noção. E o trabalhador em geral tenha essa noção. Que tenha a noção do direito que realmente, quando quem sofre um acidente de trabalho ou desenvolve uma doença ocupacional, seja ela profissional ou do trabalho, ele tem que buscar a ajuda profissional correta. Entendeu? Primeiramente, o corpo médico, pedir para o seu empregador emitir a CAT. E o bancário normalmente não se emite CAT. É praticamente uma regra. Inclusive tem um grande banco aí que foi encampado por outro. Eu lembro na época aí, há uns anos atrás, que sofreu ações do MPT, do Ministério Público do Trabalho, com ação civil pública, envolvendo questões indenizatórias, por não emitir a CAT. Porque quando você emite a CAT, tudo muda na vida do trabalhador. Ou seja, você já está doente, você não tem emissão da CAT de forma correta, começa a bater mais ainda em insegurança, porque você fica pensando, eu vou chegar no INSS, o INSS vai dizer que eu tenho uma incapacidade que não tem relação com o meu trabalho. Entendeu? Então a gente começa a falar em nexo também, para ele entender que tem que ter relação o tipo de trabalho com aquela doença. Tem que ter essa ligação. O nexo de causalidade, o nexo de causalidade. E aqui a gente pode falar em 3 tipos de nexo de causalidade.
O primeiro é o trabalhista, que para mim é a primeira é a fronteira. Que o empregador, ele tem um conhecimento em relação, falando de doença ocupacional, ele tem um conhecimento muito, muito maior do que o perito do INSS em relação àquele ambiente de trabalho. Com certeza. E o médico do trabalho daquela empresa, daquele banco, e o responsável pelo PCMSO, Programa de Controle de Saúde Médica Ocupacional, normalmente são esses médicos do trabalho que atendem, ele tem um papel fundamental nessa história. O problema disso é que eles são empregados do banco. Então eles seguem a cartilha do banco. Eles são parciais, né? Justamente. Eles são parciais. E isso tem toda influência, tem toda uma consequência nessa cadeia dos fatos que vão acontecer adiante na vida do bancário. Seria possível, né? O bancário ele começa a identificar que ele está começando a ter problemas e chega pro superior dele e diz, olha, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, as coisas estão complicadas e tudo, e ele percebe que não vai ser emitida a CAT. Existe de alguma forma que ela seja compulsória, algum tipo de liminar, onde busca o advogado, olha, eu estou começando a ter ler, estou começando a ficar com nervoso, estressado, não consigo trabalhar, né? Chega domingo, né? Que tem aquele barulhinho do grande programa de TV, a pessoa já começa a ter aquela crise de ansiedade, porque segunda-feira tem que trabalhar. Tem que ir lá. E aí, existe alguma forma dele ser obrigado, o banco ser obrigado a expedir essa CAT? Eu entendo que sim. Eu, Rafael Fernandes. E defendo isso, com unhas e dentes. Existem decisões de todos os gostos em relação a isso. Inclusive, tem uma da semana passada, o retrasado do TST, falando que, já que existem outras pessoas que possam emitir a CAT, o banco ou aquele empregador não precisaria emitir a CAT. Só que existe uma grande diferença. Quando as pessoas falam, quem são as pessoas que podem emitir a CAT? O empregador, o médico do segurado, o médico do vitimado de acidente de trabalho, autoridades públicas, sindicato. Só que o empregador é obrigado. Ele tem um dever legal de fazer. Né? Por isso existe multa para isso. Aí nós vamos começar a falar de peso. Qual o peso na balança da CAT emitida pelo empregador e qual o peso da balança da CAT emitida pelas outras pessoas? Entendi. Esse peso aqui é muito maior. Tá? Então vamos pensar em um volume muito grande aqui de força dessa CAT do empregador e esses aqui muito menor peso. Que não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Eu já discuti com vários peritos na justiça que colocaram esse peso em laudo. Mas a CAT não foi emitida pelo empregador, a CAT foi emitida pelo sindicato, a CAT foi emitida... Não interessa o que você pensa, perito. Você não está aqui para dizer sua opinião de quem emitiu a CAT. Ele tem que analisar os fatos que estão ali como médico, justamente, né? Como perito. Isso só foi emitido ou não. A lei não diz que uma tem peso 2 e outra tem peso 1. Perfeito. Entendeu? Então, essa discussão minha é constante, é semanal. Então, entendeu? eu já vi que o senhor tem que começar a visitar mais agências bancárias, né? E daqui a pouco sair levando palestras, porque hoje, com a questão desses bancos digitais, as pessoas acabam indo muito menos às agências e acabam não vendo o que acontece de atrocidade lá por dentro, né? Isso acontece muito, mas só que nós temos uma diferença. Eu visitei uma agência da Baixada essa semana para reintegrar uma pessoa. E são públicos bem distintos, entendeu? Em relação à questão do online, desse mundo digital, não alcança um certo grupo de pessoas. Entendo. Então, eu vi fotos também da agência lotada naquele Posso Te Ajudar também um período. Então, é uma loucura total. Então, tem agências que são, assim, estressantes em alto nível loucura e tem total. Outras que são ok, né? Mais light. Acredito nisso também. A grande questão... É bem regional, né? É bem regional também. Agora, tem uma questão que
uma agência tem 20 a 30 funcionários, por exemplo, digamos, vamos dar um exemplo aqui de 10 pessoas, tem 4 doentes, ou se ficaram 6, que já estão ficando doentes. Então, a sobrecarga que repassa para esses 6 é muito grande. Que além da meta normal deles, de ser vendedor, que eles são bancários, não são vendedores, mas 8 são vendedores, eles precisam cumprir o papel também daqueles outros 4 que estão doentes, que são afastados pelo INSS. Aí, quando você fala que vendedor, foi até acho que foi no programa da semana passada. Quem não viu, corre lá na semana passada, que tem lá onde tinham realmente bancários, né, numa outra situação, que eles estavam falando que eles também são vendedores. Isso aí. Né? Eles foram contratados para serem bancários e eles também se sentem vendedores, porque eles têm que vender produtos. São obrigados a vender produtos. Essa é a meta. E esse volume de afastamentos? Deve ser gigantesco, né? Eu tenho aqui, eu peguei aqui em relação ao INSS, de 2012 a 2021, uma pesquisa, foram 42.138 bancários que tiveram direito ao benefício acidentário. Quanto? 42.138 ao benefício por acidente de trabalho. Eu acredito que 2 a 3 vezes mais do que isso não receberam por acidente de trabalho. Receberam por benefício comum. Aí começa o desespero. Por que o desespero? Porque a pessoa começa a pensar assim: eu me afastei pelo INSS, vou ficar aqui talvez 3 meses, 6 meses, 8 meses. Quando eu tiver alta, eu não tenho estabilidade. Eu não recebi benefício por ordem acidentária. Aí um infeliz vira e fala: não, o outro pode emitir a CAT. Entendi. O peso da CAT do empregador é rápido. Ah, mas você corrige isso na justiça, você corrige isso assim, assado, mas isso pode levar 2, 3 anos. Isso. E quem está doente não pode esperar. Não tem. Quem está com dor tem pressa. É justamente isso. Então, o que acontece? Começa a desencadear outros problemas. Um problema que era relacionado a malária e dorte pode começar a desencadear problema de saúde mental. Ou se já tem problema de saúde mental, pode agravar por esse tipo de situação. Porque hoje eu converso com a maioria dos meus clientes que falam assim para mim: doutor, o que eu vou fazer quando eu voltar? Eu não tenho estabilidade, me deram 31. Mas como é que dão 31 para um bancário que está naquele métier ali há 10, 20 anos, que nós sabemos que a predisposição do bancário 150% a mais de qualquer outro tipo de trabalhador desenvolver esse tipo de lesão. E esse código 31, a gente já tinha conversado sobre isso, né? O ideal seria, qual é o outro 91, código? Que é o 91. Que é o correto para quem sofreu acidente de trabalho. Então, o importante, você, bancário, que de alguma forma está afastado, né? Acabou de receber um afastamento recente, dá uma olhadinha qual foi a alcunha desse afastamento. Justamente. Se foi pelo código 31 ou se foi pelo código 91. Justamente. Porque se foi pelo código 31, procurar o Dr. Rafael para poder reverter essa situação. Tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido para ontem. Para ontem. Para ontem, porque existe uma campanha de diminuição de números de agências em determinados bancos e existe uma tendência, infelizmente, que eu vejo dia a dia e converso com todos eles, de demissão, principalmente perseguição aos doentes. Quem ficou doente, porque a produtividade cai, despenca quando você retorna. E ontem, por acaso, em entrevista, esse programa vai aparecer no nosso programa, Casos e Descasos, em breve. É isso que eu quero falar. Falando sobre isso aí. Falando sobre isso aí. Ontem nós conversamos muito sobre isso aqui. Isso eu até quero trazer aqui para vocês que estão nos assistindo, como o tema de bancários em risco é tão importante, né? E é a forma que o Dr. Rafael tem de dar voz a essas pessoas, muitas vezes, que são invisíveis, porque estão aqui atrás do balcão. Que foi feito um programa, né, que é o Casos e Descasos, que eu gostaria que você falasse um pouquinho. A gente tem até aqui imagens do programa Casos e Descasos, que ele vai ao ar pelo próprio YouTube, né, do Dr. Rafael, e também pela Rede TV, pela Brasília, Rede TV Brasília, aos sábados, né? Aos sábados, 12:30. Aos sábados, 12:30, pela Rede TV de Brasília. E depois, 1h, 1 e pouquinha, vai para o YouTube. Isso. Na nossa página, que aqui está na tela, nosso Instagram e nossa página no YouTube. Quem puder prestigiar, se inscrever.
e dar essa voz pra gente poder melhorar essa situação, realmente. Eu tive o prazer de assistir o primeiro programa e realmente foi sensacional. Muito obrigado. Porque a gente vê ali histórias reais, né? Nós não ficamos aqui no porque eu conheci porque eu tive um caso assim. Não, a gente vê a pessoa. Justamente. Ela falando o que ela passa. Inclusive, das pessoas que estavam no programa me chamou muito a atenção, porque ele falou assim, minha vida acabou. Eu não tenho mais jeito. Então, você imagine uma pessoa jovem, um rapaz jovem, dizer, eu não tenho mais jeito. Sim. Tem jeito, vai com calma, vamos lá. Então, esse programa ele é muito oportuno para mostrar que existem casos e descasos, sendo que podem ser revertidos, como a gente está falando aqui, da forma como a CAT foi emitida. Sim, justamente. A grande questão, quando a gente fala assim do programa, é que, nós falamos também de muitas lesões incapacitantes de forma permanente. E ele já tem conhecimento também que a lesão dele é crônica, a incapacidade dele é permanente. Mas a questão física não pode alcançar a questão da saúde mental. De muitos deles. Abrangendo a família também. Sim, né? Sim, porque a família adoece junto. A família adoece junto. Então esse programa, se puder pôr na tela, obrigado. Ele é mesmo um alerta para a gente poder. Eu tenho muita empatia por essas pessoas. E eu defendo ferozmente quem realmente vem comigo, entendeu? Então, e tem muita gente que não tem informação. Ontem nós estávamos conversando nos bastidores que determinadas categorias não têm informações do que devem fazer. E o futuro é incerto para essas pessoas, entendeu? E com essa incerteza do futuro, lesões que poderiam ser simples acabam se agravando. Claro. E a gente acaba expulsando várias pessoas do mercado de trabalho. Então, o convite logo de cara que eu preciso fazer para você, eu e o Dr. Rafael aqui nesse Doutor Vê esse podcast, é um compromisso. Sábado, 12 horas, meio-dia, pela Rede TV. Meio-dia e 30. 12h30, meio-dia e 30, diretamente da Rede TV de Brasília, o programa Casos e Descasos, com o Dr. Rafael Fernandes. Acabando o programa na TV, você vai lá para o canal do YouTube, também, @Rafael Fernandes Advogado, que coisa de 20 minutos, meia hora depois, o programa que acabou de ir ao ar, vai ao ar também no canal do YouTube. Então, você bancário, você que tem um parente que é bancário, você que é esposa, você que é marido de alguém que está vivendo uma série de problemas, uma série de dificuldades dentro do banco, assista o programa Casos e Descasos e se surpreenda com a quantidade de informações que vai realmente revolucionar, melhorar a sua qualidade de vida dentro do seu trabalho e fazer com que você tenha voz, né? Fazer com que o bancário tenha voz, porque muitas vezes, por medo, se cala. Isso é um caso sério. Se calar realmente, não cuidar da saúde, que é o principal, porque ele tem medo da carreira dele acabar, entendeu? Ele imagina que ele pode crescer, ficou doente, avisei, caí, fui rebaixado. Mas não, a saúde está em primeiro lugar. Só a saúde está em primeiro lugar. E, inclusive, fica o convite aqui, quem estiver nos assistindo agora ao vivo ou no gravado, quem quiser também dar o depoimento no caso de descasos, só mandar um e-mail, só mandar uma entrar mensagem. Em contato, quem assistiu o programa vai encontrar o e-mail do programa. E também pelo seu próprio Instagram também, meu próprio Instagram também pode entrar. E vem conversar com a gente aqui, dar o seu depoimento, explicar o que aconteceu, pra gente buscar a solução. Porque não adianta a gente ficar discutindo aqui, não emitiu a CAT, mas tem obrigação, aí o juiz fala assim, não, o sindicato pode fazer, o médico pode fazer, não, a obrigação é dele. Perfeito. Já que a lei não está ajustada para a situação e evolução da sociedade, vamos mudar. Vamos bater o pé para mudar, para trazer melhorias para essa categoria. E para as outras também que vierem nos procurar. E lembrar que os bancários representam 1% do emprego formal no Brasil. Nossa. Nós estamos falando de 450, 460 mil pessoas. 1%. Nossa. E acreditamos que em torno de 24% fique doente. Imagino. Em relação a questões de ordem psicológica, psiquiátrica
e lesão por esforço repetitivo. E o senhor quer mandar abraço para alguém? Para tem muita pessoas gente, aí que eu sei que tem assim uma legião de fãs e de pessoas que são muito gratas a tudo aquilo que você vem fazendo há muitos anos, por toda a sua eficiência como profissional. Obrigado. Então o microfone é seu para poder mandar os abraços aí. Obrigado. Para você em primeiro lugar. Obrigada. Primeiro lugar. Queria mandar um beijo para minha mãe e meu pai para você. Vou mandar também. Até para meu cachorrinho. Vamos lá. O Evandro mandou lá para mim, mandou uma mensagem no programa, só que eu não sabia quem era, @Cafuringa, se eu não me engano. Eu falei, quem é isso? Eu fui perguntar, não, é o Evandro. Evandro, obrigado pelos comentários, tá? Meu abraço aqui para você. Para todo mundo, Elaine, Washington, todo mundo aí, todo mundo que me busca, o Vinícius, Jonas... tem muita gente, Adriano, e tem muita gente. Sinto todos abraçados. Bom, tá? E a gente só tem realmente a agradecer e pedir para que você deixe aqui mais uma vez os seus contatos, a sua rede social, falar um pouquinho mais do programa, para que as pessoas possam anotar. Tá. Porque realmente, como ele está muito novo, o programa acabou de ir ao ar no sábado passado. Esse sábado agora vai ter o segundo episódio. Sim. Então, deixe seus contatos aí. Vamos lá, obrigado. O Instagram é o rafaelfernandes.advogado, a página no YouTube, quem puder se inscrever e seguir e divulgar o programa, porque o programa é para o pessoal que realmente sofreu acidente de trabalho, que sofre questões de assédio, de abuso no seu trabalho, para que a gente chame a atenção dessas categorias, bancários, dos vigilantes, que são guerreiros também. Maravilha. Os vigilantes bancários são sofredores extremos que precisam também de muita proteção. E esse programa é para proteger quem está nos assistindo e seus familiares. Perfeito. Porque a conta chega negativamente em relação à doença. Então vamos precaver, vamos buscar a melhor forma para realmente trabalhar. Maravilha. E voltar para casa inteiro. Então tá fechado. Muito Compromisso obrigado. Aqui fechado, sábado, meio-dia e 30, Rede TV, Casos e Descasos com o Dr. Rafael Fernandes. E para você que ficou com a gente até nesse momento, espera mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente volta com mais um quadro do Dr. Vê-se Podcast. Até já.